E aí, pessoal, separamos 3 assuntos, 2 notícias e uma análise para a gente começar amanhã. Nós vamos falar de uma proposta por Arezzo, o centroavante, que veio para resolver os problemas e não resolveu. Vamos falar também sobre essa situação envolvendo Biel e o presidente Alberto Guerra. E, claro, a nova história do futebol e do Grêmio, por consequência, em razão do Mundial de Clubes. Por que não estamos lá? E como faremos para estar? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora de você pensar na maior empresa de informática do sul do Brasil, o Mercadão da Informática, que você tem nos endereços físicos aqui em Porto Alegre, que você tem assistência técnica. Se você precisar arrumar o seu notebook, você tem no Mercadão da Informática, que você tem como comprar um computador pronta entrega, você tem tablets, você tem tudo neste segmento, na maior empresa de informática do sul do Brasil. Os endereços estão na descrição, mas tem também o mercadãodainformatica.com.br, um site completo que você que compra para a empresa pode pedir e receber no mesmo dia. Então, Mercadão da Informática, mercadãodainformatica.com.br. Gente, separei 3 assuntos e aqui 2 informações, né? Vindo da Itália, informação de que o Hellas Verona tem interesse em Matias Arezzo, centroavante, que veio por muito dinheiro para o Grêmio. O Grêmio pagou 3.250.000 por 50% dos direitos econômicos desse jogador, pagou em euro. E o Renato não aproveitou. Aí se veio aquela ideia, tem a primeira parte, que é uma adaptação ao futebol brasileiro. Aí veio o Quinteiros, não aproveitou. Veio o Mano Menezes, tentou fazer ele jogar. Ele jogou 2, 3 partidas e hoje ele está atrás do André Henrique. E é óbvio que isso não vai ser dito, mas fica evidente também que o Grêmio já deixou claro para o jogador e para o seu staff, se tiver oportunidade, busca outro espaço. Porque aqui, para jogar, vai ser mais complexo. Essa é a realidade. É esse o ponto que faz com que a gente comece a entender que Matias Arezzo sai dos planos do Grêmio, desfaz os planos que o Grêmio tinha por ele, né? Então, nessa linha, me parece que aquela ideia do Grêmio ter um centroavante de característica mais diária para ser uma espécie de reserva do Bright White, quando o Grêmio precisar botar essa bola na área, ela ganha corpo, né? O Grêmio tem nessa característica o Jardiel na base, mas não me parece que o Grêmio vai usar desse ponto aí neste primeiro momento. Então, começa a se confirmar isso. Um time italiano como o Verona, pode ser que tenha, mas o Grêmio vai ter que absorver parte do prejuízo, não vai refazer, que é algo que tem acontecido aqui. O Grêmio não tem valorizado os jogadores. Os únicos jogadores valorizados do Grêmio são os jogadores da base que não entraram nesse moedor de carne que é o profissional do Grêmio, que nos últimos anos só desvalorizou os jogadores, não valorizou. Então esse é um ponto também que merece que a gente pense muito e que Matias Arezzo é mais um exemplo, apenas mais um exemplo destes jogadores. O segundo assunto diz respeito a Biel e o presidente Alberto Guerra. O Picão ontem, no seu canal do YouTube, deu uma informação de que nessa viagem que o presidente Alberto Guerra fez para a Europa, lá foi ver a final da Champions, vocês lembram disso? Ele, além dos negócios, de algumas situações institucionais, ele teria ido atrás também de informações ou para ver a situação do Biel, atacante, que jogou no Grêmio aqui na Série B, que foi relativamente bem aqui naquele período, ajudou o Grêmio a subir. Depois o Grêmio teve a opção de comprá-lo e não fez isso, achou que o investimento não era bom, ele foi para o Bahia, foi lá e depois ele foi para a Europa, acho que joga no Sporting
de Portugal. E o Grêmio teria ido atrás. Chega a ser curioso que 3 anos depois, o jogador que estava aqui e que o Grêmio tinha preferência de comprar, mas era caro, mas tinha preferência, o Grêmio comprou caro o Carbajo, o Grêmio comprou caro o PP, o Grêmio comprou caro o Cristaldo, que o Grêmio procure o Biel, com todo respeito. Chega a ser curioso. 3 anos depois. E agora para pagar ainda mais caro. Não vai me dizer que ele fez esse caminho para a Europa e o salário dele é o mesmo. Não foi. Então, por mais que eu respeite muito a informação do Picão, me passa uma ideia de que isso aqui nunca vai nunca vai sair do papel, porque chega a ser curioso. Então, não acredito sinceramente que isso aqui avance, mas é uma informação que está circulando e a gente tem que ter todo o cuidado e falar aqui e dar credibilidade a quem passa a informação. E a terceira situação é o Mundial de Clubes. E por que eu coloco aqui como uma terceira situação? Porque em 2017 e 2018 se vinculou a ideia de que esse Mundial jogaria em 21. E o Grêmio estaria, portanto, dentro do Campeonato Mundial, esse de clubes que está sendo disputado agora. E aí não se confirmou e tal, e depois se confirmou, então, esses clubes, 4 brasileiros, 2 argentinos, eles acabaram indo pro Mundial. O que acontece, gente? Esse Campeonato Mundial mudou o parâmetro. Eles, para jogar, eles ganham 15 milhões de euros, mais alguns bônus por jogo, lá, se der tudo errado, eles vão ganhar 25, 22 milhões de euros para jogar. A visibilidade que eles estão tendo é estúpida. Estúpida. Eles estão ganhando um espaço gigante. A partir daí, esse tem que ser o foco. O foco tem que ser de 4 em 4 anos jogar o Mundial de Clubes, ou seja, todo o foco tem que usar o brasileiro para ser um mero classificatório para a Libertadores, direcionar toda a força na Libertadores para tentar jogar esse Super Mundial de 4 em 4 anos e a partir daí conseguir consolidar a marca de uma maneira muito mais sólida do que a gente vive hoje, tentando expandir as relações. Me parece que esse é o processo. A ideia de pertencimento que a gente analisa aqui é uma ideia que começa a perder força. Ou a gente expande e monta uma estrutura um pouco maior, ou a gente vai ficar pequeno em relação a marcas. Nós temos lá 3 times cariocas e 1 time paulista. Dentro dessa ideia, o crescimento, por exemplo, do Palmeiras e do Botafogo, do Palmeiras e do Flamengo, parece começar a ganhar proporções um pouco acima do que a nossa realidade determina. E isso é realmente muito ruim se a gente pensar numa competição parelha contra essas equipes nas competições que a gente enfrenta eles, como Libertadores, como Brasileiro, como Copa do Brasil, enfim, as competições nacionais. Essa me parece, o grande ensinamento disso. Nós éramos a elite, o topo, e de 17 para cá nós perdemos essa condição. Ninguém gosta de falar nessa linha que o Grêmio fez, que no meio do caminho foi para a segunda divisão e que hoje vive um estágio adormecido, tentando correr atrás do rabo para pagar contas, para vender jogador, para comprar centroavante, e assim o Grêmio foi durante todos esses anos. O Grêmio teve a oportunidade em 17, 16 de consolidar aquilo e não fez isso. Por quê? Porque trocou seu ativo para contratar jogador, que era a solução, e fez isso várias vezes. Nós temos aí perto de 200 jogadores contratados, uma fortuna
inacreditável de dinheiro desperdiçado e um clube que poderia estar na ponta e que não está e que agora precisa ver isso para a sua sobrevivência. O Campeonato Mundial vai mudar também a geografia dos grandes clubes brasileiros. Hoje nós estamos lá, o Inter e o Grêmio estão lá. Se não entenderem esse movimento, logo esses clubes vão se desassociar do Grêmio e do Inter e vão estar numa outra situação. E aí tudo vai ser diferente. Vamos estar muito mais para Curitiba, com o seu Atlético e o seu Curitiba, do que para a capital paulista. E isso é terrível para o amor que nós temos pelos nossos clubes. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.